Neymar está no Rio de Janeiro, lá em Mangaratiba, se preparando, depois viaja para Belo Horizonte. A gente vai falar muito desse assunto com o Rogério Voltan, aqui no link do programa. Boa tarde, Voltan. Muito boa tarde, Anderson Chene. Vamos falar, sobre lesões de atletas não profissionais, de atletas profissionais. Antes da gente falar sobre lesão muscular, lesão de atletas não profissionais, eu vou aproveitar o fisioterapeuta João Barbosa, que está aqui do meu lado. Já que a gente está falando do Neymar, vamos continuar sobre esse assunto e saber a opinião do fisioterapeuta, e até explicar um pouquinho a lesão, onde foi, o que aconteceu no Neymar, ali no pé, porque ele sofreu na semana passada depois de torcer o seu tornozelo, e a recuperação, na sua opinião, vai dar tempo dele ir para a Copa? Boa tarde. Boa tarde, Voltan. Na minha opinião, com certeza o Neymar vai jogar a Copa do Mundo, porque ele teve uma lesão no quinto metatarso, que é um osso na lateral do pé. Normalmente essa lesão acontece em quem torce o tornozelo, porque naquela região existe a inserção de alguns músculos que seguram esse movimento no momento da torção, e esses músculos podem ter tido uma contração brusca e ter exercido uma carga no osso que ele não foi capaz de suportar, e aí teve uma fissura que não chega nem a ser uma fratura, é só uma separação no osso, mas não chega a ser uma fratura muito grave. Eles optaram por operar, pelo fato dessa região ser pouco vascularizada e ter um alto índice de taxas de não consolidação, então para que tenha uma consolidação mais rápida e para ele correr menos riscos, eles optaram por operar. Eu não tenho dúvida que foi a melhor opção, pelo fato dele estar sendo assessorado pelos melhores profissionais do mundo. O Dr. Rodrigo Lasmar, que foi quem operou o Neymar, é um dos maiores médicos do mundo, médico da seleção brasileira, então não tenho dúvida que ele estará apto para voltar à Copa do Mundo, pelo fato de a recuperação dessa lesão durar em torno de uns 2 meses, que é o tempo de consolidação ósseo, e o tempo dele ganhar força no músculo, nos músculos do tornozelo, para deixar ele estável, para ele estar bem na Copa do Mundo. Não tenho dúvida que ele vai jogar. Que bom, ótima notícia. Agora sim, vamos falar de lesão para atletas aí, vamos dizer, amadores e também atletas profissionais. A lesão no atleta, seja ela muscular, seja ela no joelho, tornozelo, ela acontece por quê? É muito treino ou a falta de treino? Muito bem. Exatamente pelas duas coisas. O indivíduo que treina demais, ou seja, que tem pouco controle do seu volume, da sua evolução de treino, ele tem mais chance de se machucar, assim como o indivíduo que treina pouco e quando ele vai para uma competição, ele expõe o corpo dele a uma atividade de extrema necessidade muscular, extrema necessidade de capacidade cardiovascular, ele também tem maior chance de se machucar. Então, para a gente prevenir lesões, o ideal é que o indivíduo esteja treinando gradualmente para ir melhorando a sua performance e principalmente com que ele esteja com uma capacidade muscular muito boa para suportar as demandas do esporte que ele se propôs a fazer. Agora, a grande pergunta que se faz é possível você antever uma lesão? É possível você, de repente, saber se você vai lesionar? Eu fui até o instituto onde o fisioterapeuta trabalha e vamos saber aí na matéria que eu fui lá fazer se realmente é possível você saber antes se você vai ou não se machucar. Pode rodar. Ana Luchiota não é uma atleta profissional, mas é adepta da corrida e não em provas curtas. Ela corre ultramaratonas com mais de 42 quilômetros. Mas no final de 2007 procurou um especialista, já que estava com dores no joelho. Depois de um ano intenso aí de corridas, em outubro eu tive uma lesão, fiz uma ressonância para que eu possa voltar a correr sem dores. No caso da atleta Nalu, ela procurou uma clínica de fisioterapia para tratar a lesão. Mas é possível prevenir e evitar essas lesões antes delas acontecerem. Quanto maior a capacidade muscular desse atleta, ou seja, quanto maior a capacidade de absorção de carga que esse atleta tiver, em exames como, por exemplo, a plataforma de força, a gente consegue avaliar se ele está transferindo muita carga para as articulações ou pouca carga. Quanto mais carga ele transferir para as articulações, provavelmente significa que ele não está conseguindo absorver essa carga muito bem com os músculos, com o que a gente chama de absorção ativa. Então, isso faz com que ele tenha uma maior sobrecarga muscular durante as atividades, se ele conseguir
aumentar essa demanda nos músculos. Se ele não conseguir, a maior demanda vai para as articulações, e isso pode fazer com que ele tenha maior ocorrência de lesões ou maior sobrecarga numa articulação. Para entender esses detalhes no corpo de uma pessoa, essa clínica em São Paulo consegue, com alguns exames, detalhar para o paciente como está a musculatura e a estrutura corporal. Um dos exames é realizado nesta esteira. Colocando essas bolinhas em determinados pontos do corpo, o profissional consegue avaliar como o atleta corre. A principal importância desse exame é entender qual o padrão de movimento desse atleta. Então, como que ele realiza a atividade em que ele se propôs a fazer. Dependendo do posicionamento das articulações, como o tronco, quadril, joelho, tornozelo, como ela chega ao solo, o padrão de movimento que ela chega ao solo e como ela absorve a carga nessas articulações, isso vai variar de pessoas para pessoas. Algumas pessoas vão absorver mais carga no quadril, a maioria das pessoas absorvem mais carga no joelho. E dependendo desse padrão de movimento, eu sei a articulação em que ela exige mais durante a atividade dela e a articulação em que eu tenho que ter o foco para protegê-la, principalmente com um trabalho de fortalecimento muscular. Já esse outro aparelho aqui, ele vai medir a força muscular do atleta. Doutor, para que isso é importante? A principal função desse aparelho é avaliar a diferença de força entre o membro inferior direito e o membro inferior esquerdo, e principalmente quando a gente fala de corredores, ainda mais de alto nível como a Ana Lu, é importante que a gente avalie a relação de força entre os músculos do quadril, os músculos do joelho e os músculos do tornozelo, para tentar melhorar, de acordo com a articulação que ela utiliza mais dentro desse padrão de corrida, essa relação ou ajustar essa relação dentro de um programa de fortalecimento para melhorar essa relação e melhorar o padrão de movimento dela. Um outro exame é a plataforma de força. É como se fosse uma balança, ela mostra o quanto de gravidade, que é o que a gente chama de força de reação do solo, o indivíduo está absorvendo com estrutura ativa ou transferindo para a articulação. Quanto maior for a absorção passiva, ou seja, da articulação, maior é a sobrecarga na articulação e maior é a capacidade de lesão. E após a avaliação e sessões de fisioterapia, Ana Lu conseguiu voltar a treinar. E comecei a fazer fisioterapia. Depois da minha 8ª sessão, hoje eu já consigo correr sem dores. Muito bem, então é possível sim você saber se você vai sofrer uma lesão ou não, pelo menos você pode se antever e fazer, né, os devidos exercícios para fortalecer a sua musculatura. Agora, fazer esse tipo de exame que a gente viu na matéria, é importante você fazer em quanto tempo depois que você começou a treinar? O ideal é fazer esses exames antes de começar algum esporte. Então a gente costuma sempre dizer que as pessoas têm que se preparar para realizar um esporte, uma determinada atividade que elas se propõem a fazer e não iniciarem essa atividade para quererem ficar mais fortes ou mais magros. Então as pessoas têm que se preparar para realizar uma atividade esportiva e não realizar essa atividade esportiva para buscar algum objetivo delas com o corpo ou com estética, ou o que seja. Obrigado então. Valeu. Olha só, então é importante você fazer o exercício e fazer o exercício sempre, né, moderado. Não adianta você, né, fazer uma sobrecarga, que também é muito ruim. Anderson Chene, datado o recado, hein?